Omobugai Feijikal, Omobugai Feijikal, Omobugai Feijikal. Que As Aventuras de Jack Chan foi um marco na vida de todo mundo que foi criança ou adolescente ali no comecinho dos anos 2000, disso eu nem preciso falar. Porém, é sempre legal a gente reafirmar como esse desenho era bom, principalmente se a gente for comparar com outras séries estreladas por celebridades, como os desenhos do Mike Tyson, do Chuck Norris ou da Mary-Kate e Ashley Olsen, que, convenhamos, deixaram bem a desejar, né? Outra coisa legal pra gente destacar aqui é que essa animação foi tanto uma homenagem à carreira de ator e coreógrafo de artes marciais do Jackie Chan, quanto também à cultura do seu país de origem, uma vez que ele fez questão que a sua série levasse um pouco de tradição cultural chinesa para as crianças do mundo todo. E com certeza, os símbolos maiores que nasceram dessa preocupação foram os 12 talismãs que representam os 12 animais do horóscopo chinês, que por sua vez tanto levaram toda a série nas costas, quanto também estavam diretamente envolvidos com diversos outros mitos e criaturas presentes nas religiões orientais. Pois é, esses talismãs faziam uma boa ponte com os demônios tipicamente chineses e também com o taoísmo, inclusive dando grande ênfase aos imortais, que seriam mais ou menos como os santos protetores dessa religião. Bom, como já deu pra perceber, a história por trás desses itens é bem interessante, e tem até mesmo um pequeno respaldo cultural. Então, com certeza vale muito a pena a gente dar uma revisitada. Primeiramente, não tem como a gente falar dos 12 talismãs sem falar no Chengdu, que apesar de ter sido o vilão principal apenas das 2 primeiras temporadas, sempre esteve ali movimentando toda a série. Isso porque é bom a gente lembrar que esses itens foram criados a partir dos seus poderes. Inclusive, no começo do desenho, ele precisa reuni-los para deixar de ser uma estátua e voltar para sua forma original. Mas como Chengdu obteve os poderes dos 12 signos do horóscopo chinês, uma vez que ele era um demônio? E como foi que todos esses mitos se misturaram para criar essa busca pelos talismãs? Então, para responder isso, a gente tem que falar sobre a história do próprio Chengdu, que por sua vez começa em tempos muito, mas muito antigos, mais precisamente há milhares de anos atrás. Bom, segundo o que o próprio tio vai contando ao longo da série, durante a história existiram milhares de demônios que utilizavam o Chi maligno para trazer desgraças à Terra. Demônios esses que eram combatidos pelos feiticeiros que utilizavam o Chi do bem. E desses seres do mal que assombraram os nossos antepassados, 8 deles se destacaram. Mais precisamente os 8 irmãos demônios, onde o poder de cada um derivava de um elemento diferente. Então vamos ter um representando o céu, outro a lua, um o trovão, outro a terra, montanha, vento, água e o fogo, que era o Chengdu. Eles foram criaturas que aterrorizaram o mundo antigo, até 8 feiticeiros poderosos, que ficaram conhecidos como os 8 imortais, os banirem para o mundo inferior. E é nessa hora que a série faz uma ponte com o taoísmo, inclusive utilizando a referência dos 8 imortais, que são seres realmente presentes nessa religião. Aliás, na versão original, essas divindades também auxiliavam as pessoas a se livrarem de demônios. Mas enfim, a série não explica bem como acontece, mas 900 anos antes da história atual do desenho, o Chengdu conseguiu escapar do mundo inferior e foi pra China, onde governou por um bom período de tempo um império muito poderoso. E o motivo dele ter conseguido ser um demônio ao obter tanto êxito está diretamente ligado aos poderes dos 12 animais do horóscopo chinês. Bom, como nós estamos falando de religiões orientais, é impossível a gente não citar o zodíaco chinês, que por sua vez vai estar muito presente na história em paralelo a tudo isso que a gente já comentou. Bom, e assim como na história real, no desenho eles também eram 12 animais escolhidos por uma divindade para praticar o bem e garantir a ordem do universo. Entretanto, na história da série, eles também possuíam habilidades especiais. Então tínhamos o galo com o poder da levitação e também da telecinesia, que é a capacidade de mover objetos com a força do pensamento, o boi com a super força, a cobra com a invisibilidade, o coelho com a super velocidade, a ovelha podia fazer uma projeção astral, que era a habilidade de sair do seu corpo e vagar como um espírito, podendo até mesmo entrar nos sonhos de outras pessoas. O dragão tinha o poder da combustão, podendo criar rajadas de fogo extremamente poderosas. O rato podia dar vida a coisas inanimadas.
O cavalo tinha o poder de curar e também de consertar objetos quebrados. O macaco podia tanto se transformar quanto transformar outras pessoas em qualquer coisa. O cachorro possuía o poder da imortalidade e também o de restaurar a sua vitalidade. O porco tinha uma visão de calor, podendo disparar raios de seu olho. E por fim, tínhamos o tigre, que possuía o poder do equilíbrio espiritual, que seria o mais subjetivo desses todos, uma vez que ele funcionava mais como uma espécie de cola que unia todos os 12 signos, mas também lhe dava a habilidade de se dividir em um lado bom e outro ruim. E aparentemente eles cumpriram bem o seu papel, pelo menos até cruzarem seus caminhos com o Shendu, que absorveu todos os seus poderes. E está aí a explicação do porquê ele é tão poderoso. Mas ok, agora que a gente já entendeu a origem dos poderes, como eles foram transformados em talismãs? Bom, e é aí que entra um feiticeiro chamado Lopei, que foi um guerreiro que liderou uma revolta contra o Shendu na época em que ele governava o Império Chinês. E esse feiticeiro obteve sucesso porque ele conseguiu colocar os súditos do Dragãozão Verde contra o seu mestre, e também porque ele escondia pergaminhos mágicos em suas mangas, que foram eficazes na hora de transformar o vilão em estátua. E para evitar que o inimigo tivesse poder suficiente para voltar ao normal, ele também retirou os 12 poderes dos animais chineses do seu corpo e os transformou em talismãs, que foram espalhados por toda a Terra para que eles nunca mais pudessem ser reunidos. E uma vez que estava em forma de estátua, seria teoricamente impossível do Shendu ir atrás. Teoricamente, né? Bom, daí pulamos para os dias atuais, quando o vilão conseguiu convencer uma organização criminosa, a Mão Negra, a ajudá-lo. E é a partir disso que vamos conhecendo o paradeiro de cada um desses objetos. O talismã do galo estava enfeitando um escudo, que estava num castelo na Alemanha. O do boi estava na máscara de um lutador profissional mexicano. O da cobra num templo, que ficava no Brasil, no Rio Amazonas. Já o do coelho estava no casco de uma tartaruga, nas Ilhas Galápagos. O da ovelha estava selado em uma caixa, que por sua vez estava num trem na Turquia. Já a do dragão na caverna de um vulcão no Havaí. O do rato estava numa lâmpada em uma casa de leilões em São Francisco. O do cavalo em um mosteiro no Himalaia. O do macaco em uma ruína submersa no oceano da Micronésia. O do cachorro no moinho de vento da Holanda. O do porco estava no topo de uma torre de relógio na Alemanha. E por fim, o do tigre estava dentro de uma torta, numa festa municipal lá do Texas. Bom, mas esses artefatos também foram o objetivo inicial da Seção 13 em recrutar o Jack Chan, que era uma espécie de arqueólogo aventureiro que iria percorrer o mundo para encontrá-los antes do vilão. Na primeira temporada, o Shendu conseguiu encontrar 2, enquanto a equipe do Jack Chan pegou 10. Porém, ao enganar o lado escuro do herói, liberado após a magia do talismã do tigre, o vilão conseguiu se apossar de todos, onde finalmente ele conseguiu deixar de ser estátua e recuperar o seu poder. Felizmente, o Jack conseguiu usar um bálsamo mágico e retirou o talismã do rato, fazendo com que o Shendu perdesse o poder de dar vida a coisas inanimadas e voltasse a ser estátua. Estátua essa que é destruída pela Jade com o poder do talismã do dragão. E com o inimigo derrotado, seu castelo vem abaixo, enterrando com ele todos os talismãs, que posteriormente foram recuperados pelos demais membros da Mão Negra, que começaram a utilizá-los para cometer crimes na segunda temporada, mas que felizmente vão parar num cofre da Seção 13 após todo o desenrolar dos acontecimentos com o retorno do Shendu e seus irmãos. E uma vez no cofre, eles estariam bem guardados, né? Mas só que não. Na terceira temporada, tentaram roubá-los novamente, e o Jack decidiu destruí-los para impedir que eles fossem pegos pelos inimigos. Só que ele acaba descobrindo que seus poderes não podiam desaparecer tão fácil assim, e com a forma física dos talismãs destruídas, seus poderes se espalham pelo mundo em busca de novos receptáculos, entrando cada um deles em seu animal correspondente. E é aí que o novo vilão dessa temporada traz o Shendu de volta para o nosso mundo, para que ele, como o único dragão na Terra, conseguisse absorver o poder do dragão. E é aí que tudo se repete. O Shendu consegue reabsorver todos os poderes dos 12 animais do Zodíaco e posteriormente é preso mais uma vez na forma de estátua, criando novamente os 12 talismãs, que mais uma vez são guardados na Seção 13. Bom, já nas duas últimas temporadas, esses itens são usados cada vez menos, de forma esporádica, principalmente na luta contra o Drago, que é o filho do Shendu que veio de uma realidade alternativa. E é na luta contra esse inimigo que o Shendu absorve os 12 poderes pela 4ª vez, mas dessa vez os absorve para lutar contra o novo vilão pelo lado do bem.
Nessa luta, o time do Jack consegue abrir um portal só de ida para o mundo inferior, mandando para lá tanto pai e filho, quanto todos os talismãs, sendo a última vez que tanto o Shendu quanto os talismãs apareceram na história, e não dando mais sentido para a série continuar. Pois é, o fim dos 12 talismãs e do Shendu também deu fim ao desenho, deixando bem claro pra gente que eram eles os elementos centrais de toda a trama, e não o Jack Chan. Bom, agora que a gente já conhece toda a história, eu vou propor uma brincadeirinha aqui com vocês. Eu vou classificar aqui alguns talismãs segundo as suas utilidades. E se vocês quiserem, façam o mesmo aí nos comentários. Bom, pra mim os melhores são do dragão, do galo, do cachorro, da cobra, do boi e do coelho. Uma vez que se a gente utilizar todos eles juntos, nós nos tornaríamos um personagem de Dragon Ball, mas só que imortal. O porco com certeza é o poder mais aleatório, até porque o que um porco tem a ver com um raio de calor nos olhos, né? E os mais inúteis pra mim são o do rato, do tigre e da ovelha, com ênfase na ovelha, já que eu não consigo ver nenhuma utilidade para uma projeção astral. Omobugai Fade Call, Omobugai Fade Call, Omobugai Fade Call.